Olá, senhores. Meu nome é Danilo, sou técnico de segurança do trabalho na RCS e hoje venho trabalhar com os senhores a importância do uso do equipamento de proteção relacionado à nossa audição. Em 2011, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, realizou um estudo e foi identificado que o ruído excessivo é uma das principais poluições que afeta a saúde do trabalhador. Juntamente com o Ministério do Trabalho, após uma avaliação, foi constatado que o ruído acima de 55 decibéis ele já é prejudicial à saúde do trabalhador. Porém, a nossa NR15, que trata da insalubridade para os locais de trabalho, determina que o ruído acima de 85 decibéis, o tempo de exposição de cada trabalhador pode ser no máximo de 8 horas. Então, senhores, muitos são os danos causados pelo ruído no ambiente de trabalho. Um deles é a diminuição da capacidade de aprender do trabalhador. Problemas gástricos, problemas cardíacos, insônia, hipertensão, irritabilidade, estresse, dores de cabeça, enxaqueca e vários outros danos que podem ser provocados na saúde do trabalhador. Existem, senhores, diferentes tipos de protetores auditivos. E um dos mais comuns dentro dos nossos ambientes de trabalho são os protetores auditivos tipo moldável, né? Que é aquele que tem uma espuminha, que você pega ele, aperta e faz a introdução no seu canal auditivo e depois que você soltá-lo, ele consegue fazer o preenchimento e a vedação do seu canal auditivo. Lembrando sempre, para o manuseio desses tipos de equipamento, o ideal é que você esteja sem luva e sua mão esteja 100% limpa. Outro detalhe muito importante, todo equipamento de proteção individual, para que ele possa ser considerado como equipamento nacional ou importado, eles têm que constar no corpo do equipamento ou então nos seus recipientes a certificação de aprovação, né, que é o nosso CA, expedido pelo órgão nacional. Esse equipamento moldável é um equipamento normalmente descartável. Alguns vêm com cordão, outros não. Terminou de fazer o uso, já que ele é descartável, você tem que jogá-lo fora. No outro dia que for fazer a atividade, você torna a pegar outro equipamento. Nós temos também o equipamento pré-moldado, que é muito conhecido como protetor auricular tipo plug. Tem um cordão, normalmente todos eles têm um cordão, na sua extremidade tem uma espécie de cone, né, com 3 flangezinhas, que você faz a introdução no seu canal auditivo para que você consiga uma boa vedação. Importante sempre no momento da utilização. Você vai pegar a sua mão oposta ao local da introdução, você vai levantar a sua orelha, abrir a boca e introduzir o equipamento. Quando você abrir a boca e introduzir o equipamento, você vai soltar. No momento que você vai soltar, você vai sentir uma leve pressãozinha no seu canal auditivo. Isso significa que você conseguiu atingir uma boa vedação. Do mesmo jeito você vai fazer do outro lado. Levantar a orelha, pegar o protetor e fazer a introdução. Abrir a boca, fazer a introdução desse equipamento. Depois você solta e você vai ver que você conseguiu atingir uma boa vedação. Lembrando sempre, o mesmo processo de conexão desse equipamento serve também para retirada. Você não pode puxar esse equipamento, senão você vai sentir uma pressão muito forte, pode acabar machucando o seu canal auditivo. Detalhe, para retirada você vai pegar a mão oposta, tem 2 formas para que você possa retirar esse equipamento sem que você possa se machucar. Você vai levantar a orelha, abrir a boca novamente, pegar bem no cantinho dele e fazer um leve giro. Quando você fizer esse leve giro, ele vai ficar mais macio e você consegue fazer a retirada. Outro detalhe muito importante que você pode fazer é pegar esse equipamento e apertar ele aqui no cantinho e você consegue fazer uma boa retirada. Lembrando sempre, esses equipamentos de introdução, normalmente são feita a introdução deles sem a luva, você consegue ter uma maior eficiência e é bom sempre que você esteja com sua mão 100% limpa. Outro detalhe importante, eu vou usar esse equipamento de introduzir, é preciso que você faça uma identificação nesse equipamento. Normalmente os equipamentos vêm em cores, né? Azul, vermelho, verde, amarelo, enfim, várias as cores para que você possa introduzir sempre a mesma cor no mesmo canal auditivo. Detalhe, se não tem cores, você vai fazer um nozinho na sua arte, né, no seu cordão, para você identificar qual foi o lado que você utilizou esse equipamento. Lembrando sempre do outro processo importante, armazenamento. Esse equipamento ele pode ser usado até 3 meses. Então para ele ter uma boa eficiência, você terminou de fazer a utilização, coloque ele na mesma caixinha, né, que ele vem introduzido, que ele vem dentro desse recipiente.
Outro detalhe importante, higienização desse equipamento. Para os equipamentos que não são descartáveis e são reutilizados, a higienização desse equipamento é feita com água na temperatura normal, né, usando sabão neutro, nunca material abrasivo ou agressivo, né, que possa ali danificar o equipamento, álcool, thinner, né, aí pode comprometer a eficiência do equipamento. Nós temos também o protetor auricular tipo concha. Ele simula muito um fone de ouvido, né? Esse é bastante conhecido pelos trabalhadores. É um equipamento que tem duas conchas, tem uma haste, né? E a sua própria haste, ela já faz a pressão para a vedação eficiente do seu canal aditivo. Lembrando sempre, nos nossos contratos tem bastante mulheres também operacionais. E para que esse equipamento possa ser utilizado e alcance uma boa vedação, é preciso que o seu canal auditivo, né, e a sua orelha esteja toda desobstruída. Exemplo, se você utilizar esse equipamento com brinco ou cabelo muito próximo aqui, você não vai ter um atingimento adequado da sua eficiência desse equipamento. Esse equipamento, ele pode ter uma perda se ele não for utilizado de forma correta, ou até mesmo utilizando outro equipamento. Por exemplo, você vai usar uma viseira, que ela passa aqui sobre a sua cabeça e ela passa muito próximo aqui da orelha, ou um óculos, né, ou um capacete, então a eficiência desse equipamento já vai ser comprometida. Aí, neste caso, o mais adequado é você utilizar o capacete conjugado. Você consegue fazer o encaixe dele aqui, né, juntamente com a proteção aditiva e a proteção da cabeça. É bom que você já tem dois equipamentos, né, mais seguro para desenvolver suas atividades. Lembrando que o corpo das conchas, ela tem uma espuma, né, para que ele possa atingir uma boa vedação. Lembrando sempre que esses equipamentos, eles são portáteis, né, e eles podem ser também trocados. Você pode trocar a haste, você pode trocar a concha, facilitando aí você fazer algumas mudanças no próprio equipamento. Nós temos também outro equipamento muito importante, que é o equipamento protetor auditivo tipo comunicador, né? Ele também é tipo concha, né, utilizado com o microfone de forma remota para que você possa fazer comunicações. É muito comum, né, esses equipamentos utilizados, Fórmula 1, né, talvez em algumas plataformas que depende de uma comunicação rápida e você consegue fazer, né, essa comunicação por meio desses abafadores. Outro equipamento importante também é o capa-canal. Esse equipamento, ele também tem um arco, né, e nas suas extremidades tem espuma que faz a introdução dentro do seu canal aditivo. Esses equipamentos também é para utilização de uso geral, né? É muito importante esse detalhe de uso geral. Quando eu falo uso geral aqui, senhores, eu quero deixar claro que várias são as características para definir qual equipamento mais adequado vai ser para utilizar no determinado ambiente. Muitas dúvidas surgem. Danilo, o equipamento protetor plug eu não vou usar porque eu acho que ele não tem uma eficiência adequada, eu prefiro utilizar o protetor tipo concha e tal, que eu acho ele mais robusto, que eu acho que ele é mais eficiente. Muita calma nessa hora. Exemplo, se você vai fazer uma atividade e os critérios de escolha desse equipamento pode ser o mais variado possível. Se você vai fazer uma atividade, por exemplo, próximo do gerador, você tem que ver qual o nível, né, de atenuação que precisa, né, atingir, que atinge aquele ambiente e qual equipamento você vai utilizar. Também temos a questão das condições anatômicas de cada pessoa. Nem sempre o protetor auricular que você utiliza em João vai ser o mesmo que vai utilizar em Maria. Às vezes não vai ter a mesma eficiência. Então, por isso que a maior diversidade dentro dos contratos favorece uma melhor escolha para que o trabalhador possa trabalhar 100% seguro. Mais condições que pode também ser afetado no momento da escolha. Tipo de atividade, a temperatura do local de trabalho, o manuseio que vai ser feito, qual a atividade que vai ser desenvolvida. De repente você está com um protetor plug, ele pode garrar em algum local. Como ele é de inserção, às vezes você está trabalhando, ele pode perder um pouquinho a eficiência e você vai querer ajustar esse equipamento e você está com a mão suja. Então tem todo um detalhe a ser avaliado. Aí eu coloco uma questão bem importante. No momento da escolha desse equipamento, é ideal que o SESMIT trabalhe junto com o trabalhador. No momento da escolha, do que é mais adequado, do que está sendo mais eficiente para o trabalhador.
Outro fator muito importante que é a resistência em relacionada ao uso dos equipamentos. Muitos trabalhadores acham desconfortáveis nesses equipamentos. Danilo, eu não consigo fazer a utilização por muito tempo desse equipamento, que ele acaba machucando o meu canal aditivo, eu não consigo ter uma boa produtividade com esse equipamento. Julga não ser eficiente o equipamento por questões de incômodo. Ou, muitas das vezes é só por questões de prática, questão cultural. Se o trabalhador trabalha mais tempo com esse equipamento, daqui a pouco ele já está prático ali na atividade, que ele não vai nem ser mais, esse incômodo que ele acha que é incômodo, não vai ser mais ele não vai nem identificar que está utilizando esse equipamento. Outro fator muito importante, o SESMIT, no momento de levar o trabalhador as informações necessárias para que ele possa começar questão cultural, o ideal é que você faça um treinamento com esse trabalhador, mostre a importância do uso desse equipamento e fazer cobranças constantemente. Se o trabalhador está sentindo forte incômodo, tenta outro equipamento. Não está dando certo, passe um treinamento novamente para o trabalhador, explique para ele quais são os danos, como utilizar o equipamento de forma correta. De repente está sendo o jeito que ele está introduzindo o equipamento, talvez o jeito que ele está colocando o equipamento. Às vezes foi feita uma limpeza nesse equipamento de forma inadequada e o equipamento não está sendo eficiente. E ele tem várias outras sugestões para dizer que o equipamento não é adequado. Então nós, como SESMIT, temos que treinar e orientar trabalhadores. Se possível, até mesmo aplicar uma advertência ou uma advertência verbal, para que isso possa, ir caminhando aos pouquinhos, o trabalhador depois fique habituado com o uso dos equipamentos. Como evitar os danos causados pelo ruído? Primeiramente, a postura da empresa com os trabalhadores é passar um treinamento adequado para os trabalhadores, mostrando a importância do uso dos equipamentos. Depois pode ser feito também rodízio entre os trabalhadores para diminuir o tempo de exposição do trabalhador, e constantemente fazer avaliações no ambiente de trabalho. De repente foi introduzido mais um equipamento, aumentou o nível de decibéis no local de trabalho, o barulho está mais excessivo e o equipamento não está mais sendo atendido. Então, evitar esses danos provocados por ruído requer essa avaliação constantemente. Troca do rodízio do trabalhador, uso do equipamento adequado e treinamento constante para que o trabalhador possa estar ali sempre ligado na segurança do trabalho. A importância desse equipamento tem que ser do trabalhador, ele tem que partir dele essa proatividade. O trabalhador tem que analisar essas questões mais a fundo, se preocupar hoje com a sua saúde. Muitos trabalhadores trabalham num ambiente ruidoso e acham que não está sendo incomodado, porque, Danilo, eu consigo ouvir aqui de boa e não está me atrapalhando em nada. Isso aí já é um sinal de que a sua saúde não está boa. Tem que tomar bastante cuidado. Use os equipamentos. O momento de fazer a diferença é agora. Então, se ficou alguma dúvida nesse treinamento, nessa orientação, reveja o treinamento novamente, mas conscientize. Você precisa fazer a diferença hoje. Proteja a sua saúde.